Fala galera, ligado aqui no canal Resenha de Aço Super Bahia, Bahia na Europa, Jair aqui para mais um vídeo. Vamos falar, né, dessa partida de ontem, um triunfo importantíssimo do Esquadrão de Aço sobre o Bahia de Feira. Os meninos, né, os garotos sub-20 ali, mesclado com um ou dois atletas do time principal, como o Rezende, venceram bem. Segundo triunfo consecutivo, segundo jogo que o Bahia joga bem, né? E, assim, a sensação que dá, né, é que o Bahia, ele tem condições de ir até a final com esse time aí. Tem condições de ser campeão, mesmo jogando sem os seus principais jogadores. E há de se destacar, né, alguns jogadores individuais. Você vê o Fred, que para mim, eu sempre venho falando nas lives que ele precisa ter minutagem no time principal, ele precisa ter minutagem, ele precisa jogar. Mesmo que se ele não tiver oportunidade no time de cima, se o Rogério Ceni não entender que ele tem condições de jogar no time principal, nas grandes competições, como é a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que ele venha a ser emprestado, porque ele precisa jogar. É um jogador que tem muito potencial, um jogador inteligente, tem um bom passe, tem visão de jogo, e ele precisa desenvolver. E o atleta jovem, ele só evolui, ele só desenvolve jogando, né? Então, se ele não tiver espaço no Bahia, que ele seja emprestado por Londrina, né, que tem uma parceria com Guilherme Belitani, ou Santa Cruz, né, que também já levou alguns jogadores aqui do Bahia. Mas ele precisa jogar, é um destaque, é um jogador que vem se destacando nesses dois jogos. Outro jogador, ontem jogou a primeira partida como titular e foi bem, justificando em alguns elogios, que é o David Martins, que participou do primeiro gol do Rezende, criticadíssimo dentro da torcida, mas para esse contexto de campeonato baiano, ele é útil sim, né? Ele é útil, e aí essas partidas que ele vem tendo, o gol para ele é até importante para que ele seja, né, vitrinado, né? É uma vitrine para ele, para que ele possa ser aí negociado para outro clube. Eu acho que o ciclo de Rezende se acabou no Bahia, mas esses jogos com contexto mais favorável, é bom para ele ter vitrine. E o grande ataque, né, o trio de ataque, que é de muita qualidade, de muito potencial. Cauê Furquim pela esquerda, Del centralizado e o Juan Pablo pela direita. Não, o Juan Pablo joga pela esquerda e o Cauê pela direita. E, velho, talento puro. Eu tenho muita expectativa no Cauê Furquim, né? Eu acho que é dos três, é o menos badalado, até porque chegou do Corinthians, né? Tá se enturmando ainda, tá se conhecendo ainda o elenco que está aqui, mas é um cara que eu vejo potencial. Ele precisa soltar mais. O Cauê Furquim, eu ainda sinto ele um pouco mais retraído, né? Um pouco mais sem muita ousadia. Ele tem potencial para isso. Você vê quando ele vai para cima, quando ele tem coragem para avançar, você vê que ele tem a habilidade para passar pelos adversários. Mas a questão tática, né? Ele tem muito isso, né, de querer obedecer o Rogério taticamente, e ele deixa de fazer algumas jogadas. O Del, a gente sabe como o potencial do Del, a gente viu ele marcando gols no Mundial, e fez o seu primeiro gol, aí acho que vai desencantar agora, né? Fez o seu primeiro gol pelo profissional, tirou a zica, agora deve desencantar. E o Juan Pablo, hoje, é a maior joia. O cara, eu acho que o Juan Pablo, dos três, né? Quer dizer, de todos que eu citei aqui, desse time do Baiano, eu acho que é o que mais tem condições hoje de conquistar uma vaga no time principal, né? Pela qualidade, é um cara que tem a visão, que tem o físico pronto, ele já está pronto fisicamente para jogar os grandes jogos, é o que está mais pronto mentalmente, é o que já carregou essa responsabilidade na seleção brasileira, na Copa do Mundo Sub-17. Ele era
o líder técnico daquele time, né? Apesar de ter alguns meios habilidosos, né? A gente viu, mas ele era o cara mais diferenciado, o cara que decidiu alguns jogos também pela seleção. Então eu vejo ele como mais pronto hoje para assumir uma vaga no time principal. Mas eu queria falar antes de falar no tema, entrar no tema de fato, o grande diferencial desse time, o grande destaque desse time todo como um todo é o técnico Rogério Ceni. Ele está fazendo a diferença, ele está chamando a responsabilidade para si e proporcionando com que esses meninos joguem todo o futebol que eles sabem, né? A gente viu praticamente esse mesmo time ano passado na mão do Léo Galbis e o time não andou, né? Não deslanchou. A gente está vendo aí também os grandes clubes brasileiros da Série A iniciando a temporada com sub-20, com os garotos, e não estão conseguindo os resultados. E o Rogério Ceni está conseguindo extrair o máximo desses meninos, né? Então, para mim, é o grande diferencial é ter o técnico Rogério Ceni ali, comandando, treinando, orientando, posicionando os garotos dentro de campo, e isso está fazendo com que o Bahia transforme as partidas em jogos fáceis. Não são jogos fáceis, não é fácil. O Bahia de Feira e o Jequié tinha jogadores profissionais com mais experiência, com mais tempo de carreira, com um físico, a questão física, né, o seu porte físico acima dos garotos do Bahia. Mesmo assim, o Bahia conseguiu competir em alto nível e transformar esses jogos em jogos fáceis. Mas, o que eu queria dizer para a torcida, acho que vamos ter calma, vamos ter paciência com esses meninos. Eu acho que a maioria deles não estão 100% prontos. A maioria deles, tirando o Juan Pablo, acho que o Del, o Cauê Furquinho, o David Martins, acho que ele ainda falta maturar ainda mais e ele ainda, eu acho que não estão prontos ainda para serem protagonistas, para encarar alguns desafios, como é a Libertadores, que são jogos de mata-mata, jogos onde o erro tem que ser zero. Então, vamos ter calma. É um começo promissor, sim, né? É um começo promissor. É uma expectativa que a gente tem em cima desses garotos, mas calma. O brasileiro tá vindo aí. A gente tem time principal, a gente tem jogadores para assumir a responsabilidade nessas grandes competições, mas claro que em um jogo ou outro você pode encaixar ali um Juan Pablo, um Del. Em alguns contextos dá para arrumar uma vaga para Cauê Furquim, para o Jota, mas o time principal a gente tem um time principal, a gente tem atacantes que podem resolver, a gente tem o pontas que podem dar o suporte, como é o caso do Sanabria, do Pulga. Então, vamos ter calma, não é para atropelar o processo, né? Esses garotos têm potencial, têm futuro, são o futuro do clube, mas tudo a seu tempo. Eu acho que ainda não é o momento de você alçar esses jogadores a grandes responsabilidades no time de cima. Valeu? Tamo junto aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, fortalece muito. Eu vou até que botar aqui, eu esqueci de botar o gol do Del, né? Pra gente acompanhar. O gol de oportunismo e uma jogada que é do time da seleção, chute do Juan Pablo de fora da área e a finalização do Del ali, ó, finalização mostrando oportunismo e uma jogada que faltou muito, né, no ano passado, esse chute de fora da área, o jogador que arrisca, que confia no seu potencial, né, que tem confiança, e a jogadinha e tá lá o gol do Esquadrão de Aço. Valeu, galera. Deixa o like, fortalece muito aí. Tamo junto e bora Bahia.